A brasileira fechou o primeiro pregão da semana em queda de quase 1%. A desvalorização vem depois de uma série de recordes históricos. Sem novas notícias sobre a Previdência, investidores venderam as ações mais negociadas do Ibovespa num movimento de correção depois do forte otimismo que tomou conta do mercado em janeiro. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações, terminou o dia com baixa de 0,98%, aos 94.412 pontos. O índice foi pressionado pela queda das ações da Vale e da Petrobras. A bolsa fechou no vermelho em 3 dos 5 pregões da semana passada, recuo de 2,57%. No mercado de câmbio, a moeda americana teve alta de 0,80%. Um dólar vale R$ 3,76. Para comentar esse assunto e os desafios econômicos do novo governo que ele tem pela frente, aí eu recebo mais uma vez aqui no estúdio o economista Carlos Honorato. Tudo bem, Honorato? Tudo bem, bom dia, Bruninho. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Honorato, 94 mil pontos é menos do que os 96, quase 98, quase bateram no 100 e tal da Bolsa, mas continua muito alto ainda. Quer dizer, o mercado financeiro continua otimista. É isso? Eu acho que esse otimismo está mudando um pouco, especialmente depois da semana passada, quando o mercado começou a perceber que o tempo político não é o tempo econômico, né? Então, as falas do presidente da Câmara, de alguns assessores do ministro da Fazenda, indicavam que vamos aprovar com calma, melhor reforma, lá para agosto, né, começaram a jogar maio, junho, julho, agosto, e começa a ficar muito longe para o tempo econômico. Quer dizer, essa expectativa da reforma da Previdência já vem de mais de 2 anos no mínimo, que se fala disso o tempo todo. E é essa reforma que vai fazer a reversão das expectativas, no sentido de que vamos efetivamente realizar o otimismo que está aí no ar do mercado. Agora, o tempo econômico, neste caso, a urgência é de se fazer a reforma. Quer dizer, não faz muita diferença se a reforma vai ser aprovada em junho ou em setembro. Não vai fazer tanta diferença assim, porque, afinal de contas, o reflexo é futuro. Sim. Né? Não vai mexer com a vida de ninguém em outubro, né? Exato, na verdade a perspectiva é de 10 anos aí de resultado, mas o receio que se tem no mercado é que você tenha algum fenômeno, algum movimento, algum fato que venha nesses próximos meses e que de novo emperre. Porque se a gente observar essa questão política, denúncias, é um ambiente muito fluido em que qualquer notícia ruim pode empacar essa reforma. E o próprio Congresso, tanto o Senado como a Câmara, não estão absolutamente certos disso. Você não tem uma maioria absoluta que garanta essa aprovação. Então tem um processo de convencimento, tem um processo de detalhamento, e isso é o que determina se essa reforma sai ou não. E ainda temos a questão da dúvida sobre o comportamento desse novo Congresso, que ainda não foi testado, né? Não teve nenhuma votação expressiva ainda. Né? E a própria liderança do governo, aparentemente, ainda a liderança política do governo não está exercendo esse fato por conta da internação do Bolsonaro. Né? E do outro lado, quer dizer, o mercado começa a observar, ok, qual é a reforma, quando que ela sai, né? Se vai sair do jeito que o mercado espera também. Então, nessas incertezas de expectativa, o melhor é realizar lucro. Né? A gente não sabe ainda, parece que o Bolsonaro já está definindo qual é o tipo de reforma que ele quer, né? Estão apresentando para ele algumas alternativas, mas parece que a informação que a gente tem em off, né, que ele estaria escolhendo uma versão que tem diferença de idade entre homens e mulheres. Né? Não sei se 65, 62 ou outra que ele tenha previsto. Você acha que tem que ter essa diferença? Olha, é difícil porque se a gente observar, por exemplo, a jornada de trabalho de uma mulher, ainda hoje é muito maior do que a do homem, né? Quer dizer, jornada dupla... Por cuidar da casa, dos filhos... Eu acredito nisso ainda, né? Quer dizer, é uma situação difícil de se analisar. Eu acho que do ponto de vista econômico, aparentemente o governo está querendo fazer uma reforma mais dura. Né? Quer dizer, é mais intensa do que a reforma que foi proposta. O governo ou a equipe do... A equipe do Paulo Guedes. Está propondo uma reforma mais dura. E o Bolsonaro, ele tende, provavelmente, a trazer isso, eu diria, mais para o centro, menos radical, de uma forma menos... Parece que ele está querendo fazer uma reforma, mas querendo fazer uma reforma
como ele diz, como ele já disse algumas vezes, mais humana, né? Como ele fala. Eu acho que tem esse componente político e social que foge do lado econômico. O que é importante é que tenha clareza nisso, quer dizer, essa informação do que é a reforma, quando sair, no momento certo. Então, eles têm tido um jogo de cintura interessante de não vazar a informação, porque o vazamento da informação é o princípio da discussão e do tumulto, né? E no momento que isso sair, ser muito bem comunicado para a sociedade. Quer dizer, acho que um ponto-chave é que todos os grupos estejam dentro da reforma. Então, se você começar a abrir exceção para militar, exceção para professor, exceção para polícia, que até é justificada a alegação desses grupos, mas se você começa a abrir exceção para esse pessoal, é o começo do fim dessa reforma, ou do fim da reforma que precisa ser feita. Sem dúvida. Mas parece que os militares vão entrar na reforma, né? Apesar do apelo dos militares, parece que o Bolsonaro vai incluir, sim. Pensa assim, um governo com tanto conselheiro, com tantos participantes militares, se os militares se excluírem, você já começa a dar um tiro na confiabilidade da reforma. Exato. Né? Então... Norato, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, viu? Até semana que vem. Até a próxima. Obrigado a todos. Gente, a Petrobras vai aumentar o preço médio da gasolina nas